Evangelho segundo João, primeiro capítulo. Eu quero ler com vocês esse primeiro capítulo, apenas os 4 primeiros versos, os 4 versos apenas, são os versos 43, 44, 45 e 46. Versículo 43 do capítulo 1, 44, 45 e 46. Os 4 primeiros versos dessa parte do encontro de Filipe e Natanael. João 1, 43 ao 46. Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé mais uma vez? Descansando um pouquinho nos nossos meios. Ficar de pé também descansa. Vamos ler com a sua voz, João 1, 43 a 46. Leiamos, queridos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Pode sentar aqui. Esse texto das Escrituras, irmãos e irmãs, é um texto profundamente interessante. No início da construção da sua narrativa, o Evangelho segundo Cristo, que agora é apresentado por João, logo no início, fala de dois encontros profundamente marcantes e profundamente revolucionários na vida de duas pessoas. O primeiro encontro que nos aponta o texto é o encontro ao partir da Galiléia que Jesus teve com Filipe. Então Filipe se encontra com Cristo, recebe de Cristo a ordem para segui-lo, e segundo o texto aqui no verso 43, de imediato Filipe assume esse compromisso, essa responsabilidade, obedecendo, passa a seguir a Jesus. Mas, em ato contínuo, nos diz as Escrituras que Filipe encontra a um amigo, encontra a Natanael e relata a Natanael a respeito da experiência que teve com Jesus. E nessa experiência que ele havia tido com Jesus, ele pormenorizadamente diz quem era Jesus e aponta Jesus como aquele das quais as Escrituras falavam a respeito. E ele então declara que encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Nesse encontro com Natanael então lhe pergunta, questiona Filipe dizendo: olha, Filipe, lá de Nazaré, por um acaso, porventura, pode vir alguma coisa boa? Algo bom pode suceder de lá de Nazaré? A resposta de Filipe, ela é tácita, ela é objetiva. A resposta de Filipe é quase que lacônica. Ele declara: olha, vem ver. Vem e vê. Eu queria pensar nos próximos 20 minutos com os irmãos sobre o seguinte tema: as pessoas veem Jesus através de você? Essa é uma pergunta. As pessoas veem Jesus através de você? Há uma tendência, num primeiro plano, de nós respondermos que sim. Mas por que eu e você seremos capazes de responder que sim a essa pergunta?
Talvez porque eu e você, por uma questão de cultura, um aspecto da nossa forma de expressarmos a nossa religiosidade, podemos dizer isso com segurança, porque a grande maioria de nós é membro de uma igreja. Somos membros da Igreja do Senhor, ligados à Igreja Presbiteriana do Grajaú. Talvez aqui a grande maioria tenha professado a sua fé, sido batizado, porque de fato temos uma experiência religiosa. Poderíamos ainda responder que sim, com toda a convicção, as pessoas veem Jesus através da minha vida, porque de fato eu tenho muito mais que uma experiência com a instituição, com a religião. Eu tenho uma experiência com Jesus, eu vivo uma vida espiritual, devotada a Ele. Eu sou uma pessoa que diligentemente abro as Escrituras e leio as Escrituras. E tenho uma vida de oração. Interessante a palavra do presbítero Wellington, prestou muita atenção na diferença entre o aluno e o estudante. Às vezes nós estamos só recebendo os inputs, recebendo as informações aqui na igreja. Isso ao longo de muitos anos, ou de alguns anos, para os mais recentes, ou de pouco tempo, aqueles que são mais recentes ainda, e recebendo essas informações a respeito da vida cristã, da obra de Jesus, de quem é Jesus, nós então nos arvoramos num determinado momento a dizer, olha, está tudo bem, está tudo certo, eu tenho realmente uma experiência com Jesus. Mas isso ainda não basta, porque nós precisamos ser daqueles que estudamos, que buscamos compreender, buscamos compreensão a respeito da obra de Jesus Cristo e realmente buscamos intimidade com o Senhor, para discernirmos quem é Ele, a partir da nossa história de conversão e apontarmos então a partir disso como ato consequente Jesus às pessoas. Eu falava a você que essa história de dois encontros, Filipe com Jesus em primeiro plano e logo em seguida Filipe, movido pelo amor de Jesus no seu coração, vê a necessidade de compartilhar daquele que o salvara, daquele que causa impacto à sua vida para outras pessoas, e ele, pelo menos dentro do relato histórico aqui, as coisas citadas no texto, nos permite afirmar que ele vai ter em primeiro lugar um encontro com Natanael. Quem era Natanael? Você sabe quem era Natanael? Natanael é um homem que tinha uma compreensão muito profunda e clara dos valores da religião do judaísmo. Era um homem profundamente temente a Deus. Era um homem que buscava satisfazer ao Deus da religião judaica. Tanto que a respeito dele, no verso 47, o qual não lemos, Jesus, ao se aproximar dele, diz o seguinte a respeito deste homem: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esse é um homem que cumpre os preceitos da religião do povo judeu. Por isso ele era um israelita. Israelita é aquele que professa a religião dos judeus. Essa é uma afirmação interessante que Jesus faz a respeito de Natanael e que poderia se configurar na solução do problema, da questão que se levanta agora, porque se Filipe fala a respeito de Cristo para esse homem, para Natanael, e o chama, o convida para conhecer Jesus, eu creio que inicialmente no coração de Natanael não havia nenhum problema de cunho religioso com relação à expressão da sua fé na sinagoga, em partilhar do ensino que ele havia recebido seguramente daqueles que eram doutos na lei de Moisés. Mas é interessante, o texto vai nos mostrar uma realidade que nos chama para uma percepção para os dias de hoje, que eu e você precisamos seguir o ministério, vamos chamar assim, ministério de Filipe, e reagirmos também ao chamado de Cristo para nós, para sermos aqueles que partilham daquilo que afirmamos ser conhecimento de Cristo em nós e através de nós
para com outras pessoas. Perceba que o texto aqui nos fala, no versículo 43, que Filipe encontra com Jesus ali, quando Jesus sai da Galileia. A palavra de Jesus é uma só, Filipe. Filipe, você viu o que aconteceu, você viu o que eu tenho feito, você viu o que eu tenho ensinado, você viu o que eu tenho pregado. Agora, segue. Essa é uma ordem clara de Cristo a Filipe. A ordem clara e que, por extensão da obra de Cristo, chega até nós, chega a mim, a você, é de que nós devemos segui-lo. Isso não é uma opção. Isso não nos é facultado. Só que eu não posso olhar para essa expressão segue e achar que de fato eu tenho seguido a Jesus assim como Filipe o seguiu naquele dia. Porque a expressão segue aqui no original grego significa que Jesus estava chamando Filipe para ser seu discípulo. E não simplesmente para ser um deslocador, alguém que se deslocava de uma região geográfica acompanhando Jesus para um outro lugar. Alguém que poderia atuar como um observador, vendo os grandes milagres, os grandes feitos de Jesus, ouvindo as grandes narrativas a respeito da história de Jesus, como se não tivesse compromisso algum, como se na sua vida não acontecesse absolutamente nada que o conduzisse a uma forma de se comprometer com o próprio Cristo. A grande questão para nós hoje é que nós ouvimos essa expressão, como ouvimos agora pela ministração das Escrituras, e achamos que está tudo muito bem, está tudo muito certo com a vida da gente. A grande questão é que se tornar um seguidor de Jesus é se tornar-se um de seus discípulos, um aprendiz, alguém que tem sede de se relacionar intimamente com Jesus, alguém que, muito mais do que ser um observador das Escrituras, um observador da lei, um conhecedor da lei, é alguém que vai para além disso. É alguém que absorve todos esses ensinos e os devolve em prática para o meio onde estamos inseridos. E uma das coisas interessantes a respeito dessa proposta é que muitas vezes nós estamos empenhados em falar de Jesus às pessoas, mas não estamos nos dando conta que, em primeiro lugar, nós precisamos falar a Deus a respeito das pessoas. Há poucos dias atrás tivemos aqui o pontapé inicial da jornada Fé em Ação. Que coisa gostosa, maravilhosa, foi uma experiência fantástica naquele sábado pela manhã, sermos ministrados aqui pelo reverendo Fábio Quintanilha. Os irmãos que estavam aqui se deliciaram, porque a palavra de Deus estava sendo realmente ensinada, e nós estávamos sendo, naquela oportunidade, despertados para cumprirmos a nossa missão, não como uma imposição, como um peso, como algo que devemos fazer para cumprir tabela, mas como uma grande proposta de uma resposta amorosa e voluntária à obra que Jesus Cristo realizou por nós na cruz, culminando com a grande e gloriosa salvação que nos concedeu. Coisa boa é a gente poder perceber que o Senhor nos chamou para sermos compromissados com essa verdade e sermos mais do que conhecedores dela, mas sermos eficazes expositores dela, porque nós temos isso impregnado na nossa própria vida, e antes de levarmos essa palavra às pessoas, nós precisamos conversar com Deus a respeito das pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho. E o reverendo Fábio usou aqui uma expressão muito interessante. A expressão foi: devemos ter intencionalidade na forma como apresentamos o Evangelho. Você e eu precisamos trabalhar diligentemente, precisamos planejar a nossa ação de objetivamente buscarmos alguém para que esse alguém ouça a respeito da boa notícia que Jesus Cristo é. E foi exatamente o que Filipe fez em relação a Natanael, mas eu tenho absolutamente certeza que essa busca de Filipe para levar o Evangelho da graça de Jesus, ou apresentar o Evangelho encarnado
certeza, ele colocou ali diante de Deus a vida preciosa de Natanael. Uma das lições que você precisamos aprender é que antes de levarmos Deus para as pessoas, precisamos conduzir as pessoas a Deus em oração. Precisamos ser intencionais. Precisamos desejar mesmo, com objetividade, que aquela pessoa que damos nome e que amamos, e que desejamos que essa pessoa não vá povoar o inferno, mas essa pessoa tenha um encontro com a palavra e possa então, querendo o Senhor, se este é um daqueles eleitos do Pai, possa ter esse privilégio de encontro, como teve naquele dia Natanael com Jesus. A primeira coisa então que nós precisamos fazer é aprender a obedecer o Senhor. Precisamos aprender a desenvolver no nosso coração um profundo apego a Cristo, e olhando para Jesus, vamos ouvir Jesus dizendo em alto e bom som, ide. Mas alguém já disse que na porta que eu e você avistamos, que está escrito ide, quando entramos por ela, porque atendemos ao chamado de Jesus, e saímos por essa porta, olhamos para trás, já não vemos mais o ide, mas vemos o vinde, e vamos aí, mas depois, quando essa porta se fecha atrás da gente, a gente vê o ide, e a gente vai ao encontro dessas pessoas. Eu olho o chamado de Jesus que diz, vem, conhece-me, segue-me. Quando eu passo por essa porta e olho de volta, eu vejo lá agora, do outro lado, ide, agora você vai, e vai partilhar da graça do Evangelho para outras pessoas. As pessoas com as quais você convive, elas conseguem ver, de fato, essa é a clareza que você tem. Você pode dizer, não, as pessoas que convivem comigo, elas têm visto Jesus através de mim. Amém. Eu não digo apenas olhar para você e ver Jesus, mas no primeiro momento elas vão ouvir a mensagem do Evangelho, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi exatamente o que Filipe fez, e disse para Natanael, vem e vê. Natanael, por certo, ele atendeu o convite de Filipe, porque ele viu algo relevante na vida daquele homem. Provavelmente Filipe era uma pessoa confiável. Será que você tem feito isso, não só com a sua vida de testemunho, mas com a sua vida de pregação? Porque vimos aqui uma diferença muito grande quando estudamos na Fé, Jornada em Ação, porque nós percebemos ali que não é só testemunhar, não é só demonstrar com a nossa vida, mas é pregar o Evangelho. Irmãos, alguém já disse que ninguém pode dar aquilo que não possui. A pessoa pode ir à porta da sua casa e pedir um copo d'água. Se você tiver um copo e não tiver água, esse não é um copo com água, é um copo d'água. Essa é a serventia do copo, mas não tem água. Muitas vezes deixamos de comunicar aos outros as verdades do Evangelho, da graça de Jesus, porque o nosso coração está vazio. De repente o nosso coração está cheio das nossas perspectivas de realizações humanas. Nosso coração está cheio das coisas que queremos tanto para nós, e Deus nos tem dado a graça de conquistarmos no âmbito da nossa vida pessoal, da nossa vida material, da nossa vida existencial. Mas quando eu tenho uma relação de intimidade com Jesus, eu sei de fato que é Jesus, sou o seu discípulo, recebo o seu ensinamento, o seu conhecimento e passo às pessoas. Porque a palavra de Deus declara que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de vontade de amar a Jesus, se meu coração está cheio de vontade de me relacionar com Ele e compreender que eu preciso ser mais dedicado ao estudo das Escrituras e preciso colocar em prática determinados elementos da minha relação com Ele, porque eu recebi dele perdão, então vou perdoar o outro. Existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os outros, não é porque tem algum problema com aquela pessoa, porque às vezes tem problema com outros e a sua vida se tornou uma vida cheia de rancor, uma vida cheia de mágoas. Nós precisamos ser curados pela graça de Jesus. Coisa mais gostosa dessa vida é você olhar nos olhos do seu irmão e perceber no seu coração que não há nada que traga ressentimento no seu coração para que você conviva com ele, porque isso não é só algo do âmbito da sua relação com aquela pessoa em particular,
Mas isso, quando você consegue alcançar essa visão, essa dimensão da graça de Deus, você coloca isso em prática, você consegue ter um alcance muito maior para a vida dos outros, porque a grande proposta do Evangelho é que nós saibamos nos relacionar uns com os outros, isso em amor. As pessoas olharem para você e perceberem que você é uma pessoa confiável. Você não é perfeito, mas você é alguém que consegue, com uma habilidade que vem do Senhor, trazer algo especial para a vida deles. E esse algo especial não vem só por você se tornar uma pessoa simpática, uma pessoa sociável. Essas coisas são consequências, não é porque você tem a graça de Jesus transbordando no teu coração. Coisa maravilhosa. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer vem e vê? Porque muitas vezes o nosso coração está completamente embotado pelo nosso próprio pecado. Porque a gente não consegue desenvolver uma relação com Cristo e com a noiva de Cristo, com a igreja. A gente se afasta e a gente rejeita, porque ficamos confinados no nosso próprio mundo pessoal. Primeiro momento da vida de Filipe, para ser essa pessoa com as quais as pessoas poderiam conviver e ver Jesus através dela, esse momento de obediência. A gente tem que pagar o preço. Sabe como é o preço de ser obediente a Cristo? É mortificarmos o nosso eu. É matarmos esse eu que se levanta dentro de nós e que vai desfilar as suas vaidades, a sua maneira de querer cabrestar, segurar as rédeas de um controle da sua própria vida, quando na verdade, enquanto você não der as rédeas da sua vida a Deus, você vai continuar sofrendo e vai continuar se sentindo limitado na propagação do Evangelho Santo de Jesus. Mas a esperança, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele não é um acusador, a acusação é a obra do diabo, ele é nosso parceiro, ele é nosso amigo. O Espírito Santo, quando você desenvolve intimidade com ele, ele vai quebrantando o teu coração, vai fazendo você enxergar esse desejo de entender cada vez mais Jesus, de aprender de Jesus, e quando você aprende de Jesus, as coisas ficam muito mais fáceis, para que você possa ser essa pessoa que as pessoas vão ver Jesus através da sua vida. E aí, na continuação do texto, diz aqui que Filipe, no verso 45, encontra Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Aí Natanael, impactado por aquela informação, por aquela notícia de Filipe, devolve com a seguinte pergunta: vem cá, lá de Nazaré pode ser alguma coisa boa? E a resposta de Filipe foi clara: vem. Irmãos, um dos grandes desafios para a igreja hoje, no meio de tanto falso evangelho, dos pseudos evangelhos que têm sido pregados, diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas terríveis que se dizem, se apresentam como ensino de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Nós vivemos uma sociedade onde a palavra evangélica está completamente desgastada. Se você me perguntar, você se apresenta como pastor quando vai fazer um crediário, ou quando se apresenta, eu me apresento como professor. Perguntaram nos colégios que eu leciono agora esses dias, a coordenadora, estou novo lá, ela falou assim: qual é a sua religião, professor? Eu disse a ela: eu sou protestante. E ela perguntou: o senhor não é evangélico? Eu falei: do jeito que muitos têm enxergado que é ser evangélico, não. Por quê? Ela falou: porque o dono da escola, o professor Dalton, ele achou interessante a forma como o senhor da aula estava vivendo, monitorando. Ele soube que ao final da aula, o senhor fala rapidamente, em 2 minutos, alguma coisa ligada a Jesus Cristo. Eu falei: o professor está incomodado com isso, eu paro. Ele: não, ele disse que o senhor tem que continuar. Irmãos, a
grande dificuldade que muitas vezes você tem de partilhar da fé em Jesus, ela está ligada justamente a essa falta de relacionamento, de intimidade com Jesus e de prática, porque evangelizar não é um dom, é a resposta a uma ordem de Jesus: ide e pregai. E eu quero encerrar essa palavra desta manhã dizendo para você que quando Filipe declara vem e vê, ele está dizendo muito mais do que vem comigo encontrar a Jesus. Ele está dizendo, você virá para ver algo que você nunca viu na sua vida. Você verá algo acontecendo em você, não só na vida de quem realmente conhece Jesus, que você nunca viu mais. Você verá muito mais do que uma instituição religiosa. Você verá muito mais do que pessoas que se decidiram e foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, se decidiram a viver uma nova vida. Você verá que apesar das nossas falhas, apesar da nossa humanidade, nós temos buscado se tornar dia a dia mais semelhantes a Cristo. Eu queria encorajá-lo ao longo dessa semana a orar por alguém com a intencionalidade de que essa pessoa venha ter encontro com Jesus. Pense em alguém ou peça ao Espírito Santo que lhe mostre uma pessoa, não mais de uma pessoa, e comece a falar a Deus a respeito dessa pessoa. Porque quem faz a obra de conversão não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos daqueles, como Filipe foi, e somos chamados por abrir da nossa boca a dizer, vem e veja. Mas quem faz a obra de conversão, a responsabilidade, a escolha, a decisão, o decreto vem do Espírito de Deus. Comece a fazer isso antes de falar às pessoas de Jesus. Fale. Antes de você falar de Jesus, as pessoas, fale das pessoas a Jesus. Coloque essas pessoas diante do Senhor. E faça aquilo que Ele fez. Siga a Jesus. Seguir a Jesus não é vir para a igreja simplesmente todo domingo. É uma consequência da obediência a Cristo. Estudar a Bíblia e orar é uma consequência do encontro e da obediência a Cristo. Mas você precisa renunciar ao seu eu, suas vaidades. Às vezes falamos demais, no sentido de falarmos aquilo que não deveríamos falar às pessoas. Às vezes falamos aquilo que não convém falar das pessoas. Às vezes somos impiedosos com os outros e dizemos ter uma vida de piedade. Às vezes olhamos demais para a vida do outro e não olhamos para a nossa vida e colocamos a nossa vida diante do Senhor, dizendo, Senhor, conserta o que eu estou vendo claramente precisa ser endireitado na minha vida. Primeiro, eu quero vir e ver aquilo que o Senhor está construindo no meu caráter. Mas depois, eu chamar o outro para vir e ver aquilo que o Senhor pode construir no caráter dele. Deus te abençoe. Que Deus te use. Eu te encorajo essa semana a fazer isso. Você se surpreenderá. E Deus me usará. Porque o Senhor disse para Abraão no passado e está dizendo para você hoje, ser tu uma bênção. E você é uma bênção porque o Senhor é uma realidade na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.